Afirmamos que a Escritura Sagrada é a nossa regra completa de fé e prática. Cremos que o Cristo encarnado é o mediador entre Deus e o homem, cabeça e salvador de sua igreja. Somos o povo do livro, e as palavras do livro não são quaisquer palavras. Elas têm poder de nos convencer dos nossos próprios erros e nos transformar à imagem de Cristo. Fomos salvos para manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que se completará ali e além. Somos mais que uma instituição, um lugar para você e sua família sentirem bem de perto o grande amor de Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Nessa certeza que nós pertencemos a este Deus, que este Deus se inclina para nós. Nós queremos saudar a amada igreja do Senhor aqui presente, com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, e saudar vocês também que nos acompanham através das redes sociais. Que a graça de Deus se faça presente aí onde você está. Queremos apenas dar um aviso. Caso a conexão dessa transmissão caia, nós estamos passando por problemas aqui externos, mas que tem afetado a nossa internet. Então o culto estará todo disponível, caso isso aconteça, caso caia a transmissão, estará todo disponível. Então você pode acessar novamente depois, provavelmente na segunda-feira, e acompanhar todo o que aconteceu aqui nesta noite. Bom, nós queremos convidar você para que abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura do Salmo de número 93. Salmo de número 93, um salmo que ressalta o poder e a majestade daquele que nós adoramos, que nós confiamos. Diz assim: reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levanta os rios e o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre. Repitam esse último versículo junto comigo: os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Que seja essa confiança em tempos pelos quais nós estamos passando, ou por qualquer circunstância que viermos a passar, de dores, de privações, de luto, que a nossa confiança não esteja baseado meramente em homens, em políticas, em ciência, que corroboram muitas vezes para o bem da humanidade, para o bem da igreja, mas a nossa confiança, aquilo que nós de fato cremos e confiamos, deve descansar em Deus, por Cristo, através do Espírito. A nossa segurança deve estar neste Deus, que é desde toda a eternidade. Pode levantar-se rio, pode acontecer o que for, os testemunhos do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que Ele prometeu para mim e para você, que está revelado aqui nas Escrituras, permanecerá para sempre. Portanto, a nós, a igreja do Senhor, aqui reunida, onde você está reunido aí através dessa transmissão, convém a santidade, a consagração das nossas vidas a este Deus. E é por isso que nós vamos nos apresentar nesse momento diante do Senhor, colocando as nossas vidas, consagrando as nossas vidas, o nosso lar, o nosso emprego diante do Senhor. A igreja tem orado também por alguns enfermos, como o pastor Enoque, Nelson, que é cunhado de um dos nossos presbíteros. A igreja também acompanhou em oração por muito tempo e hoje ora pelo consolo a uma família enlutada, a família da Margarete e suas filhas. Então lembre-se de orar para que
o Santo Espírito visite esses corações, trazendo todo o consolo, todo o conforto, mas também a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. É o momento da igreja também, constantemente, orar pela situação do nosso país, pela saúde pública, pelos empregos, por aquilo que aflige o povo. Então coloque-se agora diante de oração. A sua vida também consagrando-se ao Senhor nesse momento. E a igreja assim pode orar como bem quiser, se prostrando diante do Senhor, clamando, mas faça isso. Entregue esse tempo em oração. Santo Deus, a tua igreja se apresenta nesse momento, prostrada, com o coração prostrado diante da grandeza do Senhor, diante da tua santidade, reconhecendo que tu és Deus desde a eternidade. Podem levantar rios, podem surgir crises, podem haver catástrofes, podemos perder entes queridos, mas o Senhor continua, os teus testemunhos permanecem, o mundo está em tuas mãos, e o Senhor tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Nada foge do teu controle. Que essa certeza não seja apenas um conhecimento intelectual, mas desça ao nosso coração, transformando esse crer em atitude, transformando esse crer em fé, em confiança no Senhor, Rei Todo-Poderoso dos céus e da terra. Que a tua palavra mesmo diz que há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa, não nos abandona. Tu és um Pai que nos ama, que se importa com as nossas dores. Por Cristo Jesus demonstra a dor do luto, e queremos nos compadecer da família enlutada. Console a Margarete e suas filhas nesse momento, e todas as outras famílias que também passam pelo sofrimento da enfermidade, da expectativa de uma cirurgia, como é o caso do nosso irmão Brás, da recuperação, como é o caso da nossa irmã Damares. Visite-os nesse momento com a ação do teu Santo Espírito, trazendo consolo, conforto, renovando as esperanças e a confiança de que a nossa fé está firmada em Ti, não na ciência, não em políticos, não em pessoas, mas em Ti. Olhe para o nosso país, tenha misericórdia daqueles que nos governam, que a tua mão também pese sobre eles, trazendo a responsabilidade dos cargos que eles exercem, seja no judiciário, no executivo, no legislativo, seja aqui na nossa cidade, no nosso estado. Pese a mão sobre eles e traga consciência da responsabilidade que o Senhor outorga a eles para administrar o bem comum
nessa noite saiamos daqui alimentados pela Tua Palavra. Que nessa noite saiamos daqui reconfortados pela Tua Palavra. Que nessa noite saiamos confrontados por Ele. E queremos também já entregar o momento de dízimos e ofertas, que vai acontecer daqui a pouco. Traz-nos sempre essa consciência de que o Senhor é o Senhor do ouro e da prata. E o Senhor é quem nos empresta os recursos. O Senhor é quem nos empresta o tempo. O Senhor é quem nos empresta a vida. Enquanto aqui estamos, vivendo, trabalhando, produzindo, deve ser para a honra e para a glória do Teu santo nome. E que possamos ter essa consciência de adorar ao Senhor através dos recursos que o Senhor nos tem dado. O Senhor tem sustentado esta casa, esta igreja. O Senhor tem sustentado os ministérios que essa igreja desenvolve, os braços sociais, de assistência ao pobre, ao necessitado, sustentado os nossos missionários, através da consciência desses irmãos que dão em gratidão os seus dízimos e as suas ofertas. E nós fazemos isso confiados na providência do Senhor, confiados no cuidado sempre presente do Senhor sobre as nossas vidas e as nossas famílias. E é por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a Tua igreja ora, dizendo amém e amém. Como nós já oramos, meus irmãos, esse é o momento então de irmos à prática. Você tem a alegria desse momento de contribuir, de continuar contribuindo com o reino de Deus através dos seus dízimos e das suas ofertas. Lembrando que todos os recursos são destinados às obras que a IB Alpha desenvolve, as obras missionárias, seus braços sociais, a manutenção desta casa, os sonhos e os planos que a IB Alpha também tem para essa região. Então, faça com alegria e com liberalidade. Você que está em casa também pode fazer isso através dos meios eletrônicos. Então, salve aí essa imagem para que você, posterior a esse momento, consciente daquilo que está fazendo, faça também com alegria no coração. Assim nós nos alegramos por esse momento. Convido a igreja para que fique em pé. Nós vamos continuar com alegria, louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim. Adoro o Senhor. Libertar.
Digno é o Cordeiro de Deus. As palmas louvam. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glorificamos o teu nome, Senhor. A palavra do Senhor diz em Salmo 100: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seu santuário com louvor. Deem-lhe graças e bendizem o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso, Ele está conosco e a fidelidade dEle dura para sempre. Vamos declarar isso através dessa canção. Meu Jesus,
glória ao Senhor. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome para todo sempre. Teu é o reino e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Bendito e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Nos rendemos diante de ti nesta noite, ó Pai, ó Filho e ó Espírito Santo. E te pedimos que tu continues a nos edificar com mais uma porção da tua palavra. Ilumina o nosso coração, ó Espírito Santo, para que ouçamos a tua voz e aprendamos mais uma vez na tua palavra. Oramos assim, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, por favor. Convidamos todos vocês para abrirem as Sagradas Escrituras no texto de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, versículos 12 em diante, até o versículo de número 15. Eclesiastes 3, 12 a 15. O texto diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que o homem coma, beba e desfrute o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Há um livro muito precioso de Paul Stevens. Paul Stevens é um teólogo da espiritualidade bíblica e ele escreveu Os Outros 6 Dias, Vocação, Trabalho e Ministério na Perspectiva Bíblica. Esse livro é gostoso porque nele Stevens mostra para a gente como compreender melhor e o que significa pensar biblicamente e revisitar temas fundamentais para a vida da igreja, como, por exemplo, vocação, ministério, povo de Deus, trabalho, liderança, poder e missão. O texto vai para além da mentalidade desses cristãos domingueiros que nós conhecemos bem. Aqueles que só vêm à igreja no domingo, alguns tiram o pó da Bíblia porque passam a semana inteira sem ao menos ler um versículo das Sagradas Escrituras e ele trabalha uma mentalidade além desse cristianismo, entre aspas, que é paupérrimo, quando ele nos propõe então o desafio de viver teologicamente todos os dias da nossa vida. E aí ele diz essa frase que a gente coloca aí para vocês na tela. Viver teologicamente é fazer da vida uma gratidão diária por aquilo que Deus nos dá e nos faz ser. Basicamente, servos no seu reino. Essa é a perspectiva da espiritualidade bíblica que Paul Stevens nos chama a atenção e nos motiva a viver. Quando nós olhamos para o texto do capítulo 3 de Eclesiastes,
Deus é aqui apresentado totalmente à parte da filosofia que Salomão vem tratando até nos capítulos anteriores e posteriores. A obra de todos os homens, nos ensina Salomão, é névoa de nada. Se a gente quer uma tradução próxima do que Salomão trata sobre a nossa obra aqui, sobre os nossos ideais, sobre o nosso comportamento, Salomão está dizendo mais ou menos assim: a obra de todos nós, seres humanos pecadores, é névoa de nada. Agora, as obras de Deus são para sempre. As obras dos homens nunca chegam à plenitude e estão em construção eterna. Porque homens são falíveis. Homens no sentido de vida aqui terrena são absolutamente finitos. E no desenrolar do texto de Eclesiastes, Salomão apresenta essa ideia de maneira muito contundente. Agora, quanto às obras de Deus, nada se acresce, nada se abate, porque Deus é soberano. E nesse capítulo de número 3, ele já começa falando sobre o propósito de Deus usando até o tempo. Porque tem gente que acha que Deus trabalha de maneira serviçal para o tempo. Não, o tempo é servo de Deus, e por isso que o texto diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus é soberano. Finalmente, nesse capítulo 3, Salomão diz que os homens são todos iguais. E Salomão mexe com o nosso ego, porque ele compara o ser humano com os animais irracionais. Ele diz, no fim das contas, os homens são iguais aos animais, eles morrem também, e todos, sábios ou tolos, têm o mesmo destino, que no final das contas é morrer fisicamente. E Deus projeta todos os processos na história da vida humana, e Ele faz com que todos tremam na sua face, na sua presença ou diante da sua presença. Quero tirar nesta noite 2 princípios bem básicos que estão inseridos aí no texto para o coração da gente, para a gente aplicar nesse tempo que é um tempo de muita reflexão, de muita meditação, de ponderação sobre o significado, sobre o valor da vida. Primeiro princípio, Deus nos dá todas as bênçãos para o nosso sustento humano. Deus nos dá todas as bênçãos para o nosso sustento humano. O texto está aí, sei que há melhor para o homem do que... sei que há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E aí ele continua a ideia quanto ao trabalho. Pensa comigo. Salomão se refere ao fôlego de vida que Deus soprou em Adão. A ideia está aí no versículo de número 11. E Deus deu essa vida para o homem desfrutar, tirar proveito. Aliás, a tradução literal do versículo 13 para a palavra desfrutar, para o verbo aqui desfrutar, é proveito. É proveito. Há uma ideia forte de experimentarmos os prazeres humanos, mas sem jamais nos esquecer da nossa moderação na vida. E o meio para fazermos isso é nos lembrando que tudo é dom de Deus. Que coisa impressionante, que coisa extraordinária é essa direção divina. O
Tiago não viu nada do meu sermão. E ele orou aqui dizendo que a vida é um empréstimo de Deus. E é exatamente essa ideia que Salomão propõe para nós aqui. Temos um empréstimo divino que é essa vida. Deus nos empresta esses momentos aqui terrenos para que desfrutemos como proveito da nossa vida. E é interessante que nesses 2 versículos 12 e 13 desse capítulo de número 3, Salomão não está incentivando a nossa prática de um hedonismo pagão que era comum na época. A busca tão somente pelo prazer terreno, já que a vida é finita, você morrerá mesmo, então tenha toda a satisfação no prazer terreno. Mas Salomão nos motiva a desfrutar das dádivas de Deus como fruto do trabalho, por mais difícil que seja a realidade da nossa vida. E a vida, ela é passageira mesmo, mas aquilo que Deus dura, mostra para nós aqui, Salomão, aquilo que Deus faz dura para sempre, de modo que ao viver para Ele, fazer a sua vontade, a vida se torna significativa e absolutamente viável. Porque nós não vivemos para nós mesmos, nós pegamos esse empréstimo divino da vida e aplicamos para a glória de Deus. Nos satisfazemos não em nós mesmos, mas no Deus que nos criou e nos emprestou essa vida. E nós precisamos todos aqui entender que nós não podemos fazer tudo sozinhos. Apesar de suarmos durante um mês, não é por nossa própria força que recebemos o sustento. É por isso que nós dedicamos a 10ª parte em gratidão diante de tudo aquilo que Deus nos empresta. Para desfrutarmos do trabalho, para desfrutarmos dos prazeres, no bom sentido nessa vida. A Bíblia afirma lá em Tiago capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes para nós. A vida é um presente. O ser humano é um presente, é um empréstimo para que valorizemos cada detalhe dessa vida. Que coisa preciosa é isso para a gente, porque Deus nos dá o alimento necessário para a nossa sobrevivência. E é essa ideia que Salomão trabalha aqui nesse versículo de número 12. Ele nos permite respirar para que a vida seja preservada. E nós devemos admitir que o princípio de todo movimento está em Deus. Toda ação está em Deus, é obra de Deus. Tudo que acontece. Vem o dia, vem a noite, vem o outro dia, vem o verão, vem o inverno, vem o outono, vem a primavera, todas as estações, e nós produzimos, trabalhamos. E Ele nos permite respirar, para que a vida seja preservada, e nós devemos admitir esse processo divino em nós. E o conselho de Salomão para nós é que tenhamos sempre a lembrança que Deus é quem nos empresta todas as bênçãos necessárias para o nosso sustento. Talvez pelo fato de sermos pessoas que possuem uma tecnologia que temos até na nossa igreja, na nossa comunidade, nós pensamos que podemos tudo. Vale a gente lembrar das palavras do pastor puritano Thomas Watson. Para os piedosos, a eternidade é um dia no qual o sol nunca se põe. Para os perversos, é uma noite na qual o sol nunca nasce. É uma pena que nós não tenhamos maior consciência do sustento profundo de Deus em nosso viver. E é por isso que muitas vezes nós não avançamos tanto no relacionamento de intimidade com Ele.
Talvez seja por isso que tenhamos dificuldade em orar para agradecer pelo empréstimo divino na nossa vida. Porque em casa nós temos o controle remoto e controlamos tudo. Pedimos a comida no fast food, está tudo fácil. Vivemos um século da independência e isso tem gerado um falso sentido de liberdade e realização em nós mesmos, que até compromete o espírito de comunhão e a natureza relacional do homem com o Criador, que sustenta todas as coisas. É maravilhoso termos esse processo da vida. E Salomão trabalha essa ideia aqui para a gente comer, para a gente beber, para a gente desfrutar de todo o nosso trabalho, mas reconhecendo que tudo é dom de Deus. É dom de Deus. É maravilhoso você sentar numa mesa, partir aquela picanha nobre, tomar um bom vinho chileno, depois você entrar num carro confortável, com ar-condicionado, e aí no final do mês você tem um bom salário, você tem a família. Mas isso é dádiva de Deus, é presente de Deus para o meu coração, para o seu coração, para o nosso coração. E a vida vai acontecendo no processo divino. Mas o risco é que no meio da influência tecnológica atual, nós percebemos uma orfandade que, além de criar um vazio relacional, provoca uma vulnerabilidade espiritual. E aí nós nos acostumamos com os empréstimos divinos e acabamos vivendo no piloto automático. Por isso nós precisamos urgentemente todos os dias da figura do Pai, que não só resgata o significado da nossa missão e vocação, como resgata a nossa identidade humana. A nossa identidade humana está em Deus, está em Cristo Jesus, e o eterno Deus nos liberta de um mundo fechado e totalmente egocêntrico para um mundo de relações, afetos, em que descobrimos, através da convivência com a Trindade, que Ele quem nos sustenta e Ele quem nos reconstrói até o dia de Cristo, todos os momentos. Salomão diz que Deus colocou a eternidade, aí no versículo de número 11, no ser humano, para que ele perceba que é um presente divino. Ela começa aqui e segue para sempre. Essa vida aqui, ela é muito passageira. Nós nascemos morrendo. Voamos, como diz o escritor sagrado. A nossa vida é como uma nuvem, e nós precisamos da percepção no coração de que Deus é o Deus da providência. Ele é o Deus que sustenta o leme. E Ele não passou o comando da história para ninguém. O ser humano continua sendo isso aqui, uma gota que cai num balde. E Deus continua reinando. E Ele está olhando para nós. Por isso que é interessante notarmos as palavras de Abraão ao seu filho Isaque. Deus proverá. Gênesis 22, 8. Deus proverá. Ele não apenas quer afirmar que Deus tem o controle do presente e do futuro, mas também quis ensinar que toda a solução para absolutamente todos os detalhes da nossa vida está no soberano. Nesse que dá todas as coisas, nesse que traz o empréstimo da vida. Por isso que Paulo nos ensina em Atos 17, 28, que em Deus vivemos, nele nos movemos e através dele existimos. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, diz: todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder.
E ainda Salomão em Provérbios 16 diz: do Senhor procedem os passos do homem. Ponto final. Então, precisamos de um estilo de vida e um modelo de espiritualidade que sabe valorizar o lugar do Pai na criação. Primeiro, Ele é o grande sustentador. Ele é o nosso grande amparo. E quando nós nos relacionamos com a Trindade, descobrimos que não somos órfãos, somos filhos da Trindade relacional. E através da vida de Jesus aprendemos que a realização humana se dá nas relações de amor e amizade que eu e vocês construímos, e não nas coisas que fazemos ou temos, por mais relevantes que sejam. Eu posso ter um carro maravilhoso, uma BMW, e me realizar com ela. É um carro dos meus sonhos. Talvez eu tenha daqui uns 20 anos, eu não sei. Mas esse carro não é mais do que a realização em Deus, do que a vida centrada em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Então, o verdadeiro significado da vida é não andarmos sós, e sim na relação com esse Deus que nos dá, que nos empresta a dádiva da vida. Não podemos nos esquecer dessas sábias palavras de Salomão, e também que é um dom de Deus que o homem coma, beba e desfrute o bem do seu trabalho. O seu trabalho não é para você mesmo, o que você come e bebe não é para você mesmo, o que você vive não é para você mesmo, tudo que você conquista não é para você mesmo, é para que você tema ao Deus de toda dádiva, ao Deus que presenteia você. Segunda e última lição: Deus nos dá temor diante dele e renova todas as coisas. O versículo 14 e o versículo de número 15. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Que afirmação maravilhosa. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto Deus faz para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Sabemos, sem sombra de dúvidas, que temos a corrupção herdada, que os antigos designaram de pecado original, entendendo pelo termo pecado a depravação de nossa natureza. Antes disso, ela era boa, pura e perfeita. Adão e Eva eram absolutamente perfeitos na presença do eterno Deus. E essa é matéria de consenso geral entre nós. Pela culpa de um só, todos se fizeram culpados, como Paulo diz em Romanos. E o pecado se torna comum a todos nós. Se alguém aqui disser que não é pecador, já pecou, porque é pecador. É fato que a natureza humana ela foi manchada pela imputação da culpa de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E é fato também que hoje a nossa geração ela assumiu um silêncio estranho em relação ao pecado. Vocês podem perceber nas universidades, nos programas de televisão, há uma amenização do que é o ser humano. Não, gente, eu e vocês somos maus. Em termos de estrutura humana, quando olhamos para a realidade brasileira, percebemos que alguns profissionais estudiosos e até teólogos ridicularizaram nossa necessidade de receber o perdão divino diante da maldade dos nossos pecados cometidos e que afetam a nossa santidade diante do eterno Deus. Tem pastor aí ensinando, me permitam comentar isso, que é só você fazer uma terapia e se encontrar consigo mesmo. Não! Você pode fazer a terapia, mas primeiro você precisa reconhecer quem você é. Você e eu somos pecadores miseráveis e precisamos do toque divino em nós
para que entremos através de Jesus nesse processo de restauração. É impressionante como nós, seres humanos, violentamos a terra. Desperdiçamos recursos não renováveis. É incrível, mas nós deixamos que cerca de 24 mil pessoas no mundo morram de fome por causa da ganância e do desrespeito com a criação. Isso num só dia. O século XX viu mais massacre do que qualquer outro século na vida humana. Com a Primeira Guerra Mundial foram mais de 1 milhão de pessoas. A Segunda Guerra, você já sabe quantos milhões de judeus. Nos anos 90, em Ruanda e no Sudão, foram 3 milhões de pessoas mortas. Que absurdo! É fato que não temos dado crédito para os 10 mandamentos, para as 10 palavras contidas em Êxodo capítulo 20, porque furtamos a dignidade do ser humano, falamos mal e levantamos falso testemunho, adulteramos, minha gente, matamos o nosso semelhante e não respeitamos o nosso Criador, destruindo a própria natureza que Ele criou. Por que digo tudo isto? Porque Salomão afirma que Deus faz tudo nas obras da sua criação, no cuidado e na providência da vida humana, para que os homens o temam. Essa é a lógica do raciocínio de Salomão. Deus coloca o temor em nosso coração para que aprendamos a respeitar a natureza, a respeitar o Criador, a respeitar o próximo. Ele coloca o temor em nosso coração para que vivamos com a noção correta e verdadeira de que Deus é soberano. Ele tem tudo nas suas mãos, Ele controla tudo. E é exatamente por isso que até Ele colocou a eternidade no coração dos seres humanos. E é Ele quem define a realidade do versículo de número 20, que todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão, porque Ele é soberano. O tempo passa e tudo acontece de maneira cíclica, como nos ensina Salomão nesses 2 versículos. Mas o melhor de tudo é que Deus faz renovar tudo o que já passou. E eu quero crer que tem a ver não somente com os acontecimentos da história e os eventos de cuidado que sempre são repetidos, vindos do trono do eterno Deus, tem a ver com a renovação do nosso coração para nos ensinar que Deus é o produtor e criador do trabalho que dignifica a nossa humanidade e o nosso significado como criaturas dele. Os muitos milagres de Deus são prova de que o ciclo é um padrão, não uma prisão. Deus está em cada ciclo da nossa vida, gente. A gente nasce e a gente morre. A gente tem saúde e a gente fica doente. A gente tem um emprego e perde o emprego. A gente tem alegria e a gente tem tristeza. Mas as coisas estão acontecendo e seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, entrou na existência humana por meio de um nascimento miraculoso no meio da história. Então Ele morre na cruz e ressuscita, conquistando desse modo o ciclo da vida e da morte. Por isso o texto de Apocalipse diz que Ele tem a chave da morte e da vida. Ele tem a chave do abismo também nas suas mãos. Pelo fato de Cristo ter rompido esse círculo vicioso, nos tornou parte de uma visão nova da criação. Tudo se fez novo com Cristo e o propósito
propósito para ter rompido esse círculo vicioso, é para que nós temamos ao Pai, temamos ao Filho e temamos ao Espírito Santo. Por isso, tudo tem a ver com Cristo, e eu quero crer que Salomão tem um vislumbre de Cristo nesse versículo de número 15, mesmo ele não tendo vendo Cristo, mesmo ele não tendo conhecido Cristo, mas para mim ele vê Cristo. E Cristo nos amou para amarmos. Ele morreu para vivermos. Ele ressuscitou para sermos renovados e sermos parte dele, voltarmos para a comunhão com a Trindade. Então, mesmo com a terra cheia de futilidade, desse jeito transitório, da falta de confiança, a vinda de Cristo é uma renovação de todas as coisas. Agora há segurança na graça. Somos os eleitos, marcados com esse empréstimo da vida. Então nós vivemos a vida de maneira diferente, crendo nessa renovação. Todo dia que você se levanta é uma renovação, porque Cristo está dentro de você, habita em você, mora em você. Vemos 3 aspectos da ação de Deus. Em primeiro lugar, ela é permanente. Salomão não admite a possibilidade de fracasso em Deus. Às vezes a gente fica ensinando um Deus fracassado no nosso púlpito. Um Deus que precisa do ser humano. Deus não precisa do ser humano. E Salomão mostra aqui que Deus, ele age de maneira soberana e não tem fracassos, porque ele é o rei, ele reina, ele é o soberano e ponto final. Em segundo lugar, é eficiente e completa a ação de Deus. Nenhuma das obras de Deus precisa ser abandonada. Ele está reinando, ele está no trono. Como diz o profeta Isaías no capítulo 40, os príncipes diante de Deus são como essa gota que cai num balde. E em terceiro lugar, as ações dele são totalmente seguras. Jamais determinada parte ou aspecto poderia vir a ficar sob perigo. Adão caiu e agora estou perdido, vou ter que fazer um novo plano. Não. Epa. Esse é o Deus que faz todas as coisas para que o ser humano o tema. E em todas as coisas ele é glorificado. Ô gente, a vida é mais do que pensamento. Estar plenamente vivo é experimentar sentimentos como desejo, confiança, obediência, amor, admiração e amizade. Desfrutamos da vida em todos os sentidos, mas sempre olhando para o centro de tudo, que é Cristo. Deus pôs a eternidade no coração do homem, versículo 11, por causa de Cristo. Porque em Cristo não nos perderemos mais, não iremos para o inferno, não teremos perdição. E em Cristo todas as coisas na nossa vida são renovadas. Para você refletir e viver. Deus é o grande doador da vida. Não bata no seu peito dizendo, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não, a vida não é sua, a vida não é minha, a vida não é nossa. A vida é um empréstimo divino e todo o sustento para o nosso viver vem dele. Deus nos ama e nos permite ter a cada dia um relacionamento de amizade profunda com ele. Deus nos lembra por graça que ele colocou a eternidade no nosso coração. É um presente. Num dia ele voltará, como Cristo prometeu, e renovará esta terra para habitarmos aqui com ele para todo sempre. De novo eu enfatizo, Salomão não viu Cristo. Mas eu creio que pela sabedoria dada a ele, ele tem um vislumbre e percebe que Cristo está lá no trono, sustentando o universo e sustentando os seus eleitos. A nossa missão dentro dessa esperança
de renovação não é viver um cristianismo de domingos após domingos, mas um cristianismo de comunhão profunda e de renovação constante na presença do Criador. Percebemos a sua presença em nós e nos lembraremos sempre que pertencemos a Ele, a nossa vida não é nós. E reinaremos para sempre com Ele, quando Ele completar a obra da redenção e renovação da criação, como Paulo nos ensina em Romanos 8, e ainda como Paulo nos ensina em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. E eu finalizo citando o texto de Apocalipse 21:6, que nos traz um conforto enorme. Eu sei que a gente tem medo dessa pandemia, e eu sei que a gente deve ter todos os cuidados necessários. Mas a gente não pode ter medo de morrer, porque Apocalipse diz que tudo está feito por Ele. Essa ideia, Deus fará renovar-se o que já passou. Porque Ele é um majestoso Deus. E aí Apocalipse diz, tudo está feito, tudo está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo converge para a glória de Cristo. E como a nossa vida está em Cristo, vivemos o que vivemos por causa de Cristo, e não por causa de nós mesmos. Então, venha o que vier, Cristo está conosco, ontem, hoje e para todo o sempre. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina a valorizar cada detalhe da vida como um empréstimo para nós, para que assim temamos ao Senhor e glorifiquemos a Ti em cada instante, em cada momento. Ajuda-nos a refletir Cristo. E assim não teremos medo. Porque o amor lança fora todo medo. A nossa fé, que é empréstimo divino, nos faz olhar para Cristo. Por isso que viver com Cristo é infinitamente melhor. Aconteça o que acontecer, Tu renovas todas as coisas dentro de nós e no meio da história, em Cristo, por meio de Cristo. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Amém e amém. E agora, queridos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam sobre nós, povo de Deus, e agora e para todo sempre. Que o amor, a comunhão e o consolo do Santo Espírito sejam sobre nós, povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém.